Brunão, teve algum momento na sua vida que você percebeu que o ciclismo era mais que um esporte? Podia virar uma profissão, alguma coisa, ao invés das outras modalidades que você sempre fez? Conta aí. Sim, Fê. Pensando nas modalidades, eu desde a época da faculdade, foi onde eu comecei a fazer triatlo, né? Eu vinha mais do mundo da natação. Comecei a fazer triatlon, era o início do triatlon no Brasil. Tinha pouquíssimos técnicos, pouquíssimos atletas, enfim. Eu fui eu posso dizer que acho que o primeiro grupo mesmo, assim, a primeira turma de triatlon. Então, assim, foi uma experiência que eu venho carregando, assim, dos esportes de endurance, que eu acabei caindo no mundo do endurance, eu diria, né? E o ciclismo veio junto, né? Desde essa época, sempre fui apaixonado pelos 3 esportes, mas a vida fez com que o ciclismo se sobressaísse aos poucos, ao longo dos anos, por uma série de fatores. Então, eu acho que o ciclismo, para mim, hoje, Fê, eu posso dizer que é o meu carro-chefe, né? Eu tenho uma assessoria de ciclismo e uma equipe de ciclismo. Então, assim, o ciclismo, para mim, acabou se sobressaindo, se eu puder comparar com as outras modalidades do triatlon. Podia ter sido a corrida? Podia ter sido a corrida, podia ter sido a natação. Eu trabalhei com a natação competitiva, trabalhei em clubes, com equipes também. Eu acho que eu sempre fui envolvido um pouco por gostar de performance, né, Fê? E por gostar dos esportes de endurance. Então, acho que o ciclismo acabou seguindo um caminho mais próximo comigo, né? E assim veio. Mas hoje, sim, o ciclismo é muito mais do que só um esporte para mim, Fê. Se eu não estou enganado, a gente se conheceu graças ao Maneco na Fórmula entre 95 e 2000. E é exatamente o que você falou, não tinha treinadores, grupos, assessorias. Dá para contar no dedo, né, os que estão aí até hoje que começaram. E aí hoje você tem ali o grupo, né, a gente pedala junto, e tem os meninos que correm no profissional. Para você manter essa assessoria junto, né, é literalmente uma comunidade. Qual que é o ingrediente que você acha que tem que ter? Para mim foi assim, realmente um desafio, né? Começar com uma equipe realmente competitiva, profissional, e montar uma equipe de ciclismo de nível brasileiro mesmo, né? Hoje eu posso dizer que a minha equipe, a família Esquadra, que seria de performance, né? Tem 7 atletas e nós temos um nível realmente muito alto, né? Foi difícil conciliar, porque até então eu trabalhava com os alunos, né? Mas eu sempre tive essa vontade, assim como eu trabalhei também nas outras assessorias com atletas também, e eu tinha esse desejo, essa vontade de ter uma equipe também, de vivenciar isso dentro do ciclismo. Era uma coisa que me faltava para me completar como profissional, né? E aí eu, com a ajuda aí, né, de alguns patrocinadores que também tinham esse desejo de aparecer o nome na nossa jersey, né, como equipe, a gente sentou e resolveu botar para frente essa ideia, e foi uma coisa bem bacana e que tá dando super certo, assim, e a gente consegue, sem ter vínculos com confederações, participar dos eventos que a gente gosta, das provas que são federadas, das que não são federadas, enfim, a gente consegue aí fazer um calendário bom. Um calendário bem bacana, assim, sou bem satisfeito, assim, com essa junção que eu consegui fazer da família assessoria e família competitiva, Esquadra, né? E assessoria como funciona? Treina junto quantas vezes por semana? A ideia dessa pergunta é assim, ó, sempre vai ter alguém que tá pensando e falou, vou montar minha assessoria, não importa em que cidade, e não tem ideia, assim, mais ou menos, não digo só pelo negócio, de como funciona o treino coletivo. Eu sei como funciona, eu treino como você, mas eu não quero falar. Dá essa ideia pra gente. Legal. Hoje em dia, Fê, tem muitas assessorias, tem muitos técnicos bons,
Acho que pulverizou bastante. Cada um tem uma linha de trabalho, né, Fê? Eu posso dizer aqui que ninguém é melhor do que ninguém. Vendo todos os que são bons e que trabalham de uma forma séria e profissional, eu acho que tem público para todos. Tem. Né? Eu, particularmente, pelo meu estilo de ser e a forma como eu conduzo, eu acabei selecionando um tipo de público. Então, é até uma história interessante o nome Família. Né? Conta, por favor. Veio de um branding que a gente fez com um aluno nosso, Lucas Lense, e foi muito bacana fazer esse trabalho com ele, da onde ele entendeu que o meu grupo não era uma assessoria, não era um clube, não era uma quantidade de pessoas, não eram uns com treino planilhados que as pessoas recebiam, independente de onde estivesse, São Paulo, Minas Gerais, Rio. Era um grupo coeso de pessoas com o mesmo perfil, mesma idade, um grupo, eu diria, até restrito, assim, né? E aí ele me deu essa sugestão: Bruno, você tem uma turma que treina com você, que segue os seus ensinamentos, mas, cara, você não tem uma assessoria, você não tem o objetivo de ser gigante, de ter 1000 alunos. Não tenho nada contra, acho que legal também, é outro tipo de trabalho. Mas ele fez eu enxergar isso. E desde então surgiu o nome Família, exatamente por isso. Você é suspeito para falar, né, Fê? Porque você é meu aluno na Família. Então acho que você entende bem, Sim. Você faz parte da família, né? Faz parte desse grupo que eu considero assim, não é um grupo fechado, mas é um grupo que acabou ficando pequeno. Porém, para mim é interessante porque eu consigo fazer um trabalho diferente. Uma das coisas mais legais apesar dos horários que a gente tem aqui em São Paulo, é conseguir treinar junto, fazer o mesmo treino e o treino não parecer treino, né? A ideia da palavra treino é não ser uma obrigação, algo pesado. Eu quero fazer algo, ele tem que ser prazeroso, leve. É difícil acordar cedo, difícil manter rotina. De novo, não há lugar mais frio do ano, mas daqui a pouco começa a fazer frio. E posso falar, você conduz muito bem. O grupo é muito bom. Espero que continue crescendo. Com que frequência você vê gente que quer começar alguma coisa e acaba perdendo a essência? O Gui, que está em Portugal, sempre fala isso, né? A essência do ciclismo. E sem romantizar nada, pode ser a corrida, pode ser qualquer outra. Você acha que tem que seguir uma filosofia própria? Ou a pessoa às vezes cai numa armadilha de tentar ir num modismo para crescer rápido? Eu acho que tem muito isso, Fê. Então, até respondendo, né, a primeira pergunta que você fez, assim, eu acho que o que aconteceu comigo também foi ter a experiência de trabalhar em diferentes assessorias e conseguir enxergar isso para depois, de acordo com o meu perfil e a minha filosofia, né, de entender o que eu quero passar para as pessoas do esporte, conseguir fazer a minha com o meu perfil e atrair esse tipo de público que também acha que faz sentido. Entendi. Né? Então, eu acho assim, quem está começando, enfim, quem está querendo ir para esse caminho, né, do ramo das assessorias, dos esportes de endurance, seja o triatlon, a corrida, o ciclismo, o conselho que eu dou, que hoje em dia eu acho que está difícil, porque a gente vê as gerações que estão vindo já querem começar com tudo, querem começar ganhando bem, já querem começar a abrir para ontem, já cheio de aluno, e não é assim. A gente que está com mais idade, mais experiência, entende que a vida é um processo, né? E tem que respeitar esse processo. Eu respeitei esse processo, eu trabalhei em assessorias grandes, eu tive experiências assim com várias modalidades, para depois de tudo pegar todas essas experiências valeram para eu poder entender qual que é o meu caminho. Então eu acho muito difícil você estar começando e já saber qual que é o seu caminho, é isso que eu quero, é isso que vai dar certo. É lógico que a gente erra nesse meio do caminho, então a gente tem que entender o que a gente errou para poder voltar atrás, corrigir, enfim, ter sucesso. Não é simples e não é fácil. Se fosse,
tava aí. Exato. Era simples de abrir uma assessoria e começar a Ou bombar de seja, aluno, enfim. Não dá para olhar e copiar e colar a fórmula do outro. É exatamente isso, Fê. Eu acho que não. Porque se você quiser fazer isso sem ter o know-how, a experiência, enfim, né? Eu acho que a chance de dar errado fica muito grande. Só indo para o lado um pouco mais do treinamento, né? Você fez a educação física, fez um mestrado em fisiologia, e a gente sempre, quando eu falo a gente, eu e o Bruno, ali, quando você monta as semanas para a gente, que até eu já citei hoje, a gente consegue realizar o mesmo treino naquele mesmo espaço de tempo, cada um no seu ritmo, repetição e tal. Nessa parte de treinamento, quando chega no nível dos meninos, que já é elite, como que você desenvolve o calendário deles e o treinamento? E para explicar para o pessoal o seguinte, o ciclista, principalmente no Brasil, em relação ao clima, se ele quiser, ele corre da primeira semana de janeiro até a última, né? Por incrível que pareça, a gente tem um calendário muito extenso se quiser. Disputa 7 campeonatos, vai mal em todos, porque não dá para fazer quantas provas A, B ou C. Como que você faz isso em relação à característica de cada um, ou como você monta a equipe, depois você fala da assessoria, para que todos consigam fazer a mesma coisa. Ou seja, na parte dos meninos, que é o alto desempenho, no ciclismo de estrada, todos trabalham para um, e nós, do outro lado, cada um tem o seu objetivo ou não, ou é só aparecer ali terça e quinta e treinar. Como você faz isso, essa progressão ao longo do ano? Eu acho que, como tudo, Fê, o básico, bem feito, traz resultado. É claro que a gente sempre tem inovações no nosso ramo, né? Enfim, são tipos, formas de treinar diferente que a gente vê em grandes equipes, no Pro Tour, e com a rede social hoje, né? Enfim. Todo mundo é técnico. Todo mundo é técnico. Se você fizer isso, você vai melhorar. Se você fizer aquilo, e a galera fica numa loucura. Mas, resumindo, o básico bem feito funciona. O básico é... tanto para consistência, frequência, treino, volume. como para suplementação, como para alimentação. Eu gosto muito dessa parte de nutrição, de fisiologia, então eu sempre corro atrás de estudos, do que está acontecendo, de me aprimorar para sempre estar atualizado nisso. Não tem atalho, não tem... E por mais atualização que tenha, Fê, é o básico bem feito que funciona. Elaborar um macrociclo visando provas mais importantes funciona, né? É claro que vão vir outras provas no meio do caminho, e o ciclismo, por mais engraçado que pareça, assim, quem conhece mais o ciclismo sabe, cara, que apesar de ser um esporte individual, o ciclismo em alto rendimento depende de uma equipe, e a equipe, por incrível que pareça, cada prova a gente estipula, a gente senta com os atletas e estipula quem vai ser o atleta líder do dia, pelas características que ele tem e pelas características da prova. E como ele chegou naquela prova. Os atletas têm que trabalhar para este atleta tentar ganhar a prova. Que às vezes acontece algo na semana que muda tudo, né? Então isso é muito, muito bacana, assim, muito diferente do esporte ciclismo. E é o que eu acho que é o grande diferencial hoje de trabalhar em equipe, né, de alto rendimento, e os alunos, né? Os alunos, cada um quer ir lá e fazer o seu melhor numa prova. Num Gran Fondo, num Letap, num Giro, que são as provas, né, boutiques legais que tem hoje, né? E acordar basicamente terça e quinta e fazer o treino da terça e quinta, se divertir, que é o bolo, que é um treino que tem que ter 120 minutos. Tem que ter diversão, tem que ter... O cara vai lá também é uma válvula de estresse. A maioria são empresários, né? São pessoas que têm um estresse já de trabalho, então vai lá, quer ter um rendimento, mas quer se divertir, quer brincar, quer dar risada. Então, nos alunos, eu tento unir tudo isso. Eu controlo os treinos. Muito bem. Eu divido quando é na parte principal do treino, para ficar legal para todo mundo, porque eu sei, como o meu grupo é pequeno, eu sei quem que eu posso pôr junto com quem, que vai ficar legal, né? Que vai ficar bom para todo mundo. Todo mundo se diverte, acaba
melhorando, né? Porque está trabalhando em cima ali das zonas que eu projeto ali, que eu acho que ele vai estar fazendo da forma como eu peço. Então, assim, nos alunos eu digo que é uma melhora que vem sem o cara perceber. Isso. Isso é legal. É a forma, né, de treinar mais inteligente ao invés de mais intensa. Porque aí não fica aquela loucura que nem os atletas têm, e algumas pessoas entram nessa loucura, Fê, e aí o esporte acaba não se tornando uma coisa prazeroso, né? O cara só começa a enxergar números e tem que trabalhar naquela zona, e a série tem que ser ali em cima, e fica uma coisa assim totalmente individual, é uma coisa assim muito performance, que aí eu acho que tem que ser isso, jogar isso mais para os atletas, e não para uma pessoa que trabalha, que tem família, que tem filhos e que quer se divertir. Dura muito pouco, né? Isso. Eu sempre falo, essa vontade de ter alto desempenho, não sendo um atleta de elite, ou seja, nós amadores, faz com que a pessoa, isso não é uma crítica, é uma observação, ela dure muito pouco, ou seja, ela entra lá, procura algo além do que ela quer e dura muito pouco, e dá 6 meses ela muda, ela vai procurar alguém. Isso não é só no esporte, né? Isso acontece em muitas áreas. A gente estava falando agora, né, de treinar de forma mais inteligente, não só mais intensa, né, para trazer saúde. Em relação à recuperação, né, alta performance, essa parte que muita gente não conhece de treinamento, a maioria das pessoas que começa do zero tem uma ideia, hoje eu vou fazer forte, amanhã mais forte, quarta-feira forte pra caramba, e vai indo. Como funciona a recuperação normal, a básica, e se tem alguma diferença para o alto desempenho? O alto desempenho, quando eu falo, é o seguinte: os meninos vão correr uma volta de 4, 5 dias, que infelizmente tem poucas no calendário, ou eles vão 2, 3 finais de semana seguidos. O que você acha que recuperação, para esses dois tipos de grupo de pessoas, que funciona melhor? Hoje, Fê, a gente tem a tecnologia também a nosso favor, né? A gente tem aí relógios, fitas, enfim, a gente consegue monitorar bem os atletas, né? Eu tenho trabalhando comigo também, com a equipe profissional, né? O Márcio Lazari, boa, que é um cara muito bacana, chamar muito experiente, e que ele está controlando um pouco as métricas dos atletas. Fala uma delas. HRV. Ele usa uma plataforma onde ele controla todo o volume e intensidade de treino dos atletas. Então, os treinos sugeridos para os atletas fazerem, o Márcio consegue visualizar todos esses treinos, né? E consegue me dar um feedback depois de como os atletas estão fazendo esse treino, se realmente eles estão dentro da intensidade que eu pedi, e como que tá a recuperação desse atleta também. Porque quando é para o atleta descansar, o atleta tem que treinar solto, treinar leve, fazer um recuperativo. Se ele não faz, não recupera. Só que isso, os números entregam. Entendi. Então, quando é na semana recuperativa e algum atleta não cumpre a semana e os números dele de recuperação não batem com o esperado, o Márcio me dá um alô. Bruno, atleta tal, cara, tem que tirar o pé, tem que recuperar. Entendeu? Para voltar para fazer a semana que vamos projetar, vai ser uma semana forte, uma semana de tiros, entendeu? Então, é muito bacana esse trabalho que a gente faz com a equipe, né? Que é um trabalho já mais complexo, né? Diferente do que eu faço com os alunos. Mais ou menos para você ter uma ideia, Fê, o que eu faço com os alunos? Eu projeto mais ou menos 3 semanas. Nessas 3 semanas eu vou evoluindo um pouquinho, seja em volume ou em intensidade. E depois eu faço uma semana que vocês acabam nem percebendo, mas mais recuperativa, um pouco mais light. Então, ao longo do ano, a gente vai fazendo assim, mais ou menos, com o macrociclo dos alunos. Quando tem alguma prova específica, que tem, a pessoa pode falar comigo e tal, e aí eu acabo dando umas sugestões, né? Mas com os atletas, não. Com os atletas, a gente tem provas-alvo ao longo do semestre. No nosso caso, a gente tem uma projeção do semestre, né? Qual é a prova mais importante
ou as mais importantes que vão ter no semestre, e a gente treina especificamente para essas provas. As outras que vêm ao longo do macrociclo, a gente faz um descanso, mas só para aquela prova, momentâneo. Um descanso de uma semana para aquela prova, para ir bem também, ou não, dependendo do objetivo. Às vezes faz a prova cansado mesmo, para ver como é que tá. Enfim, e aí sim, a gente faz o ciclo visando uma ou duas provas importantes no semestre inteiro, Fê. Então não que eles vão fazer 2 provas. Entendi. Eles vão fazer mais, até porque provas são importantes para ver alguns parâmetros aí, para fazer alguns testes. Então, né? A diferença básica entre os seus alunos e os atletas de alto desempenho seria esse monitoramento que você faz junto com o Márcio, com os números. Isso, todos têm medidor de potência basicamente na bicicleta. 24 horas, porque controla sono, controla... Aliás, um dos nossos patrocinadores que eu queria agradecer é o U2E, que é um medidor de potência nacional e fornece medidor de potência excelente, fornece medidor de potência para todos os nossos atletas. Explica um pouco, da forma mais simples possível, como funciona treinar com potência, com a frequência, com os dois, percepção de esforço, e se um substitui o outro, porque eu já fiz muito bike fit e a pessoa falava assim, acho que eu não vou começar a pedalar porque eu não tenho medidor de potência. E eu pensava, já tem uma bicicleta, né? Para tentar assim, tirar essa barreira de ter que ter alguma coisa. Então, explica a vantagem de cada um esses juntos, separados, para dar uma ideia para quem está querendo começar num treinamento, o mínimo que precisa. Bacana. Por favor. Bom, basicamente, o que o Fê falou? São formas de você controlar a intensidade durante o treino, né? Medidor de potência é relativamente novo. E não tem nenhum problema treinar por treinar também. Não. É relativamente novo. Eu acredito que de 2015, mais ou menos, para cá, é que foram surgindo, mais os fabricantes, modelos, mais opções, mas ainda é um produto caro, né? Não é acessível para todos. E para o ciclismo é bem interessante, eu vou explicar a diferença, mas com uma fita cardíaca e medindo frequência cardíaca, você consegue traçar as tuas zonas de treinamento e fazer os específicos, os fortes, os fracos, os tiros, da mesma forma como você faz com o medidor de potência. Então não precisa ter um medidor de potência se você não está conseguindo adquirir financeiramente, é caro, então não é necessário. Você não está perdendo em forma de controlar o treinamento como a gente controlava antigamente, só com frequência cardíaca. Só com frequência e percepção de esforço. E percepção de esforço. É outra coisa. São 3 formas diferentes, Fê. Tá? Percepção de esforço é muito importante. Tem atletas do Pro Tour hoje que declaram que usam muito percepção de esforço quando o técnico libera. Os fisiologistas precisam ter esses números de retorno deles durante as provas, enfim, né? Para ver como foi, né? Ter esse retorno, né? Mas muitos nem gostam de olhar durante a prova. Usam no treinamento. Durante a prova, o cara não gosta nem de olhar. Assim como tem outros que gostam muito de olhar durante a subida, como é que tá mantendo a potência, enfim, né? Mas brincando até, dizem que o ciclismo até perdeu um pouco a graça, né? Depois, olhando para baixo. Né, o cara não tem mais aquele feeling de... Ele não vai fazer se não tiver... De ir na raça, no sangue, porque tá passando dos 400 watts na subida, né? Eu acho assim, cara, não tem problema algum. Percepção de esforço, zonas em cima de frequência cardíaca ou medidor de potência, os 3 são ótimos. Faz o que tá ao teu alcance. Exato. O importante é traçar as zonas de potência, fazer um teste específico, seja de frequência cardíaca máxima, ou seja de FTP, para você determinar as zonas de trabalho que você vai ter. Tendo as zonas de trabalho definidas através de um teste bem feito, aí sim você consegue organizar
uma sessão de treino realmente controlada, em cima do que você quer fazer, né? Hoje tem, é muito divulgado, enfim, se entrar na internet aí um pouquinho e fuçar, você vai entender um pouquinho sobre as zonas de treinamento, o que representa cada zona, enfim, qual a porcentagem, seja da frequência cardíaca máxima ou do FTP que representa cada zona. É muito simples de você entender e de você saber quais são as suas. Exato. E aí sim, fazer Quais um são treino as suas? inteligente. É muito assim. Quando as pessoas saem para treinar, vai fazer um específico, você tem que respeitar as suas zonas. Não do outro. Né? E não do outro. Então, se a gente vai fazer aqui 3 tiros de 10 minutos e o técnico está pedindo para a gente ficar na zona 3, a minha zona 3 é uma, a sua é outra, a velocidade para você vai ser uma, para mim vai ser outra, enfim, né? Agora, o que difere do medidor de potência para a frequência cardíaca no ciclismo, Fê, é com relação a vento, né? Isso influencia demais. Dá um exemplo. Né? Por exemplo, ciclovia aqui em São Paulo, que é um lugar muito comum das pessoas treinarem, tem muito vento. Ou você pega vento a favor ou você pega vento contra. Se você quiser manter uma média de velocidade, esquecer frequência cardíaca, você vai se atrapalhar inteiro. Se o técnico te pediu para você rodar, eu quero que você rode 20 km na zona 2. Aí o cara vai a 20 km, vai 10 km para ir voando com vento a favor a 35 por hora, na zona 2 dele. Só que a hora que ele virar lá, fizer o retorno e voltar, ele, com o vento contra, vai achar que não tá saindo do lugar para manter a zona 2, porque ele vai voltar a 25 por hora na zona 2. Ele vai ter que respeitar a zona 2. Então você entende? Isso, com um medidor de potência, é mais bacana para você conseguir ter esse tipo de controle mais preciso do que a frequência cardíaca. A frequência demora para subir ou ela sobe muito rápido porque está dando vento contra. Uma coisa que acontece com uma dificuldade quando você vai fazer os treinos já anaeróbios, que são os tiros mais curtos, Fê. Porque a frequência cardíaca demora para subir. Então, se você vai fazer um tiro de 1 minuto, forte, com a potência, você consegue falar, eu quero fazer um tiro na zona 5. O número de 1 que minuto. tá ali é ali. Então, a hora que você imprimir a força no teu pedal, pé de vela, ele já vai te mostrar qual a potência, qual a zona que você tá. Você já consegue começar aquele 1 minuto sabendo que você tá na zona 5. Já a frequência cardíaca até chegar na zona 5, já passou quase 1 minuto do teu tiro. Então, realmente, para esse tipo de série, o potenciômetro vai funcionar melhor que a frequência cardíaca. Mas, é o que eu falei, cara, dá tranquilo para adaptar isso e usar também a frequência cardíaca. Muitos atletas usam os dois, gostam de comparar os dois. Indo pro lado do clube de ciclismo, da assessoria, do negócio, você hoje é um líder de 2 coisas diferentes, né? Da equipe que compete e é o cara que acorda ali e tem um negócio, os seus alunos. Essa parte de liderança, assim, ó, quando você começou a família, ou até antes, eu falei, vou dar treino sozinho. A gente já treinou algumas vezes, eu falei, cara, todos os cursos que eu faço sobre desenvolvimento de atleta, parece que foi o Bruno Giordano que ministrou. Já te falei isso algumas vezes, né? Eu falei, foi isso que você viu, que você falou no começo, que era te levou a formar a família de acordo com seu estilo, ter essa liderança, assim. E outra coisa, acredito que seja mais desafiante, lógico, né? Ali, quantos atletas são hoje? Não os da família, os da esquadra. A esquadra hoje, esse ano nessa temporada, né, de 2025, nós estamos com 7 atletas. 7. Ali no final de semana competitivo, né, tem um monte de coisa acontecendo. Tem a tensão pré-prova, tem a pré-eleção. Essa parte da sua liderança, até agora, assim, qual que foi o maior desafio que você já enfrentou em relação à competição e como é do outro lado também com a assessoria?
essa parte de desafio de liderança? É interessante, Fê. Você fala isso, né, do meu perfil, cara, assim, é uma coisa que eu acho que eu venho comigo, mas isso eu acho que faz parte, Fê, da nossa formação. Porque eu vou te ser sincero, eu até acho interessante, mas nunca tive a oportunidade, nunca fiz nenhum curso extra com relação a isso. A liderar, coach, enfim, né? É uma coisa que eu acho que faz parte da minha formação e do meu estilo de ser. Porque, assim, eu acho que a influência aí, de verdade, vem das escolas que eu frequentei, dos perrengues que eu tive na vida, que eu tive que enfrentar, enfim. Eu acredito que tem a ver com isso, né? Vou dar um exemplo. Meus pais se separaram muito cedo. Minha mãe não tinha renda, eu tive que trabalhar logo cedo também e assumir coisas da casa, assim como, né, custos que tinha, enfim. Então, assim, acho que responsabilidades e coisas que eu tive que ir à frente, né, na época pode ter sido ruim, entre aspas, mas acabou formando o meu caráter de quando ter algum desafio, ir para frente, assumir, entendeu? Então, acho que essa forma de conseguir conduzir a equipe, os alunos, essa liderança que eu consigo ter, o controle, enfim, né? De ajudar e ao mesmo tempo cuidar. Liderar. Né? Liderar, mas sem ser autoritário, né? Porque a minha visão de liderar né? Ainda mais mostrar equipe, o caminho. É conseguir ajudar, né? E não mandar. Não, mostrar né? o caminho. É diferente, né? Então, acho que se eu consigo fazer isso, é uma coisa que eu consigo fazer natural, Fê, né? E eu acho que faz parte de toda a história da minha vida, né? Por ter criado esse know-how de liderar, entendeu? Você já fez tanta coisa dentro do esporte. A gente fala porque eu faço parte paralelamente a isso. Eu sempre falo, o Brasil tem um terreno muito bom, a gente tem grandes subidas, nem todas elas são asfaltadas. Então, no âmbito competitivo, você já fez de tudo, você já levou todo mundo para um monte de competições, você conseguiu pódios consecutivos, consecutivos, que é bem difícil, porque tem que ter equipe, né? A gente sempre fala, o ciclismo é um esporte individual vencido por uma equipe. Falta alguma coisa? Fê, faltar a gente sempre acha que falta, né? Mas assim, uma ideia que eu tenho e que até os meninos estão me ajudando é a seguinte: a gente conseguiu conquistar muita coisa com a minha forma de conduzir, com o empenho dos atletas, que foi muito importante, né? Eles acreditarem também, né? Nessa nossa essência que a gente brinca, que fala que a família tem. É muito difícil ser competitivo com as outras equipes que hoje usam da lei do incentivo do esporte, né? Então eles têm muito recurso financeiro, eles pagam um salário muito melhor do que eu consigo pagar para os meus atletas. A diferença então, só você imagina que é complicado para mim ter uma equipe competitiva, sendo que eu não tenho os mesmos recursos que as outras equipes têm, principalmente financeiros. Ou seja, nem todos, não só na sua equipe, nem todos os atletas que estão competindo vivem para e do ciclismo, então? Nem todos, não, nenhum, Fê. Todos têm... As pessoas não têm essa ideia, né? A gente está acostumado com isso, que a gente quer reverter isso aí, todos né? têm empregos paralelos. Pode até ser que envolva o ciclismo. Trabalham em assessoria, né? Enfim, acompanham alunos. Eu tenho atletas que trabalham comigo de staff, enfim. O outro trabalha como umas coisas que não tem nada a ver com mecânica, o outro trabalha em loja, enfim. Eles não conseguem viver do ciclismo hoje. A minha ideia, Fê, com a família, a esquadra, eu quero fazer o projeto, né? E levar esse projeto também para conseguir que esse projeto seja aprovado pelo Ministério do Esporte, um projeto de equipe competitiva,
E aí sim, como as outras equipes, a gente conseguir sim, ter esse apoio do Ministério do Esporte e conseguir captar recursos das empresas que acreditam na gente. Que são as empresas que já acreditam hoje e que acabam colocando dinheiro na equipe competitiva, né? Para que ela consiga existir e continuar existindo. Entendi. A gente está voltando agora com transmissões pelo YouTube. Lógico, para atingir uma audiência maior, a TV ainda ajuda, né? Então a gente teve num passado aí, a gente tinha a Copa América, tinha a volta do estado de São Paulo. Isso dá uma visibilidade maior, não dá? Dava uma visibilidade, né? Atualmente não tem esse retorno, né? Eu vejo que a Confederação Brasileira está tentando voltar a ter esse prestígio com a modalidade de ciclismo, né? Eu espero que ela consiga, né? E que volte a ter mais voltas, como tinha a volta de Santa Catarina também, a volta de São Paulo, enfim. Hoje praticamente existe uma só e ainda é mais difícil porque a volta se chama Volta de Goiás e é difícil para as equipes se deslocarem, né? Enfim. A maioria está no sul-sudeste, né? Isso. Se conseguirem que tenha mais voltas, que a imprensa cubra esses eventos, enfim, eu acredito que mais patrocinadores vão se interessar também, né? Como existe no futebol, e né? Nos outros esportes, no voleibol, enfim. Esportes que a mídia cobre, que aparecem nos campeonatos, enfim. Que consegue as empresas conseguem pôr os nomes nas camisetas, né? Os layouts aparecerem e ter um pouco de retorno, né? Com relação a isso. No ciclismo tá um pouco carente com relação a isso. Dá para fazer muita coisa. A gente sabe a fórmula. Eu acredito muita gente tem feito e conseguido muita coisa. A gente vê pelo mountain bike. A gente teve, acho que é o segundo ano consecutivo, 2 etapas da Copa do Mundo no Brasil. Sim. Então, isso expandindo para o ciclismo, indo para todas as modalidades, pode ir para o bicicross, para o ciclismo de pista, né? A gente tende a subir mais um degrau toda vez, né? É um país muito grande, todo mundo fala isso, sabe? Sair lá do Rio Grande do Sul e competir no meio do Brasil já é um gasto muito grande, né? Então, voo, hospedagem, tudo, né? E fora a gente tem um equipamento, a bicicleta não é né? Gasta-se muito na aquisição, na manutenção. Então era para dar uma ideia. E falando em equipamento, a gente falou um pouco ali dos medidores de potência, frequência, de todas essas tecnologias, essa parte da ciência, controlar sono, HRV, tem alguma coisa assim, ó, ou até inteligência artificial que te preocupa, que você acha que a pessoa sente que o treino vai ser feito por ela? E isso é para tentar ajudar, que eu falo assim, olha, o treino vai ser feito por você. A atividade física benéfica não tem substituição. Por enquanto ainda é você. Tem alguma dessas tecnologia que você vê que fala assim, pô, isso aqui vai ser legal, e tem umas que você fala, pô, nem tanto? Eu acho que toda tecnologia, Fê, eu acho que ela tem sempre esses dois lados, né? Sempre vem com alguma coisa legal, benéfica, que a gente vai poder usar, mas sempre vem, como tudo, vem também com as coisas que eu acho que vai acabar atrapalhando ou deixando as pessoas mais complicando do que ajudando, né? E eu acho que todo medidor, tudo que lança, que é novidade, enfim, sempre tem alguma coisa legal. O que vale é a gente absorver sempre as coisas boas, Fê. Uhum. É como a rede social, Fê. Né? Hoje em dia tá aí, né? Instagram principalmente, cara. Se você conseguir absorver as coisas boas, divulgar as coisas boas, ótimo. Só que sempre vem, né? Cabe da gente, eu acho que o importante é a gente filtrar. E eu acho que para as pessoas que querem melhorar a sua performance, Fê, mas é diferente dos atletas. Saúde. Né? É saúde. Longevidade. É longevidade, que é o que está muito hoje se falando, né? E indo atrás. Eu acho que
não precisa entrar numa paranoia com relação a essas coisas. Preciso ter o equipamento, senão isso... Não precisa. Não precisa ter a melhor roupa, a melhor sapatilha, a melhor bike. Não precisa. Basta estar lá. Né? O que precisa? Você tá lá as 3 vezes por semana, fazer um treino coeso, respeitar o descanso, comer bem, ter uma qualidade de sono. Isso vai te trazer saúde, Fê. Longevidade. Prazer em fazer, e você vai fazer esse esporte por muito tempo. Eu acho que o ciclismo hoje proporciona isso pra gente, Fê. A gente brinca, fala que só machuca quando cai, né? Porque não tem, como outras modalidades, o impacto, né? A sobrecarga de articulações, enfim. É um esporte que a gente consegue levar por um longo tempo. Então, a gente tem que pensar nisso. Saúde e longevidade, Fê. E trazer essas coisas modernas que tem hoje, cara, pra ajudar e não pra atrapalhar. Falando em começar a saúde, eu sei que você dá aula, né, a gente vê, por iniciante. O iniciante, pessoal, é o seguinte: quero começar a pedalar. Então, aí começam as barreiras. Não tenho a bike, não tenho a sapatilha. Eu queria que você falasse pro pessoal o seguinte, né, literalmente, qualquer bicicleta dá, e vai de tênis. Para de pôr barreira. Exatamente. É bem isso, não é? É bem isso, Fê. É bem isso. Eu lembro muito bem, cara. Bem antigamente, Fê, quando ela era a época lá do bicicross, você viveu essa época também. Poxa, Fê, a galera ia e participava das provas que tinha nas pistas e ia. Aí eu só tinha era obrigado a ter lá os equipamentos. Capacete. Eu quero capacete, se eu não me engano, eu não lembro se tinha que ter joelheira, alguma coisa assim. Acho que nem luva era obrigado. Mas enfim, você tinha que ter um capacete e uma bicicleta, isso. Cara. É isso. Tinha gente que já tava levando em bom mais estado, a sério, com segurança. Que tinha ali já uma roupa com acolchoamento pra se cair, se não machucar, mas, tinha gente que ia lá de bermuda, camiseta e com a bicicleta que andava durante o dia ali, brincando embaixo do prédio, na rua, fazendo aquela pista ali, na rua que era descida do bairro, enfim. Pegava essa mesma bicicleta e ia. Então, assim, vamos transferir um pouco isso pra nossa realidade de hoje, cara. Você não precisa ter uma bicicleta super cara, pesando 6 quilos, com pneu tal, com a roda tal. A sapatilha de primeira. Não precisa. Começa. Eu falo pra muita gente. Pega os equipamentos de segurança. Isso. O que tem que ter? Um óculos, uma luva. Vai de tênis. Vai de tênis. Depois entende como é que põe, o que é a sapatilha. Se quiser, põe a sapatilha. O importante é fazer o esporte, é começar. Até porque se começando, sem entendendo, você vai falar, não, legal, isso é pra mim. Vou tentar. Ou não, isso não é pra mim, eu vou continuar andando aqui no bairro mesmo, tal, que eu tô feliz assim, né? Agora não, quero treinar um pouquinho, quero performar, quero melhorar, né? Quero participar de uma provinha, enfim. Isso. É legal também, claro que é. Aí sim, vai atrás das coisas, vai se informar, pergunta pra alguém, né? Vai procurar alguém que pode te assessorar nisso. Mas não é necessário, Fê. O importante é ter maior número de participantes, de praticantes. Como na corrida, que o cara põe um tênis e vai. Hoje essas corridas, né, das grandes marcas aí junta 10 mil pessoas. A gente tava falando isso outro dia. A gente passou... Por que o do ciclismo junta 1.000? Primeiro porque o material já é caro. A inscrição é 10 vezes o valor da inscrição de uma corrida, Fê. De uma corrida de pedestrianismo. Sempre falo, a entrada no esporte de bicicleta, né, no Brasil a entrada e a permanência ainda é muito alta, né, assim, financeiramente. A corrida é bem mais acessível. A gente não está comparando nada, que a gente gosta de bicicleta, mas eu corro, o Bruno também corre. E só mudando o lado um pouquinho, de tudo, né, eu perguntei o que falta, mas de tudo que você fez até aqui como atleta, treinador, e quando eu falo líder, não é que é uma palavra da moda ou do momento, é que é difícil ser líder, né? O que você acha que o ciclismo te ensinou sobre a vida e sobre você mesmo? O ciclismo não só competitivo, o ato de pedalar por esporte, evoluir. Fala um pouco assim desses, sei lá, 30 anos que você tem já de carreira. Acho que se pudesse resumir, Fê, numa palavra, o que o ciclismo me ensinou, o esporte, ciclismo, eu acho que é ser resiliente, sabe?
A gente flutua, acontece anos que você consegue, né, praticar de uma forma melhor, de provas, de ter resultado. Existe anos que a vida, né, também te dá aí um reviravolta, e, enfim, mas eu nunca deixei de fazer, sabe? Não é porque a situação não estava boa, ou porque não tinha tempo, ou porque minha filha nasceu. Eu nunca deixei de fazer. Eu acho que o ciclismo me trouxe isso, sabe? Esse lance de você ser resiliente, ser forte, perseverar e continuar. Isso é importante, Fê. Por isso que eu consigo até hoje me manter e pedalar legal, e enfim. E dar as aulas. Dar as aulas e acordar cedo. E se for com a chuva, molecada, sol e frio, vamos lá fazer força. Fazer força. Enfim, senão, se eu tivesse feito, parado, não, fiquei 3 anos, agora continuo, agora volta, né? Eu acho que o importante é você se manter, Fê. No momento vai ser mais legal, no outro não vai ser tanto. Mas sabe, é acordar, é passar as épocas do ano, é passar no frio, continuar acordando, vai lá, fazer, sabe? É importante ter os momentos seus de férias, de descanso, também é importante. Não é uma loucura, você não pode transformar o ciclismo, mas eu acho que a perseverança é a palavra que mais, acho que ligaria para mim o ciclismo vendo, assim, ao longo de todos esses anos. E foi muito importante, eu achei, porque eu consigo hoje, né, me manter bem no esporte de endurance graças ao ciclismo. E dando treino. Última, para fechar. O que você falaria pro Bruno de 20 anos? De 20 anos atrás? O Bruno de 20 anos. Com 20 anos? Com 20 anos. O que você falaria pro Bruno de 20 anos? Essa pergunta foi boa, hein, Fê? Me pegou aqui no sem pulo. Cara, se pudesse voltar no tempo, né, Fê? A gente não pode. Eu diria, Bruno, acho que faça as mesmas coisas, cara. Só que agora, cara, erre menos. Eu tentaria ali no ouvido ali, assoprar ali um pouquinho, né? Ali, cara, sabe? Os caminhos, porque a gente vai fazendo o caminho, vai errando, acertando. Errar é ruim, mas faz parte. Mas faz parte pro crescimento, né? Mas acho assim, uma coisa que me orgulha muito, Fê, que acho que cada pessoa vem com uma missão nessa vida, né? E eu realmente acho que a minha missão nessa vida é essa, cara. De alguma forma trazer conhecimento da parte de esportiva e de saúde para as pessoas, cara. E isso eu me sinto, assim, muito bem comigo e realizado. E acho que eu vou continuar ainda, né, influenciando muito as pessoas nesse sentido. Então, para mim, eu diria pro Bruno de 20 anos atrás, cara, tipo, parabéns pela escolha que você fez, cara. Porque pode não ser a forma de ganhar mais dinheiro como um mercado financeiro hoje, mas eu sou feliz, cara, porque eu acho que eu influencio as pessoas de alguma forma positiva. Agradeço, eu faço parte dessas. Mestre, muitíssimo obrigado. Esse é o primeiro de muitos. Fiz questão que você fosse o primeiro e só tenho a agradecer. Legal. Cara, para mim é uma honra. Parabéns pela equipe, parabéns pela carreira, parabéns pelos atletas. Obrigado. Para mim foi uma honra ser o primeiro entrevistado. Te desejo muito sucesso, Fê, e acredito muito que vai ser sucesso. Boa. Porque tem tudo a ver o lance de um podcast, do esporte, e de você, que é um cara muito comunicativo e que gosta de falar e que gosta de conversar com as pessoas. Então, acho que tem tudo para ser um sucesso, Fê. Bora. Parabéns aí pelo podcast. Obrigado. E que vem aí outros entrevistados aí interessantes aí. E bora lá, turma. Joia. Ouvir o podcast do Ferriego. Vamos que vamos. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, Fê.